Bom, pessoal, meu nome é Leandro Ramos, vamos lá para mais uma videoaula. O assunto da videoaula de hoje é como estar compartilhando pasta e impressora dentro do Windows XP. Vamos lá então. Eu criei aqui um ambiente com duas máquinas virtuais. Eu vou abrir um XP. Eu estou logado aqui com o usuário Leandro Ramos e vou estar compartilhando uma pasta. Então, por exemplo, eu tenho essa pasta Leandro Ramos. Essa pasta já tem um conteúdo aqui e eu quero compartilhar essa pasta. O que viria a ser compartilhar? Eu tenho uma pasta, minha pasta é local, ou seja, para acesso quando eu estou dentro do meu computador, usando o meu computador localmente, sentado na frente da máquina. Agora eu quero disponibilizar essa pasta via rede. Para disponibilizar o conteúdo via rede, eu tenho que compartilhar essa pasta. Muito simples o procedimento. Direito na pasta, compartilhamento de segurança, dou um clique. Ele pergunta aqui, ó, se você entende os riscos de segurança, mas deseja compartilhar os arquivos sem executar o assistente, clique aqui. Então, vou clicar, eu entendo, eu quero compartilhar, eu estou aqui para isso. O Windows coloca essa frase que às vezes o usuário leigo não faz ideia que compartilhar é disponibilizar a pasta na rede, mas eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu vou escolher aqui, apenas ativar o compartilhamento de arquivos. Vou dar um OK. Vou clicar aqui, ó, compartilhar essa pasta. Posso dar um nome para o compartilhamento igual ou diferente da pasta, eu vou deixar Leandro Ramos aqui. E permitir ou não que os usuários alterem meu arquivo. No caso dessa pasta, não vou permitir que eles alterem meus arquivos. E a gente já vai fazer o teste para ver o que vai acontecer aqui. Mas eu possibilito que ele copie minhas informações, que ele imprima as informações, que ele abra e leia os documentos, mas que ele não possa apagar, modificar o conteúdo ou acrescentar informações nessa pasta. Vou dar um OK. Sim, eu quero compartilhar com esse nome mesmo. Uma pasta compartilhada recebe essa mãozinha aqui debaixo da pasta que indica que a pasta está compartilhada. Então eu compartilhei a pasta Leandro Ramos. Vou criar uma outra pasta aqui. Novo pasta. Vou chamar essa pasta de teste. Vou criar um conteúdo dentro da pasta. Vou colocar aqui um documento de texto. Vou chamar o documento de aula de rede 2. Compartilhando pastas. Só fazer um conteúdo aqui para ter alguma coisa dentro do documento. Vou criar um outro documento rapidamente. Vamos criar um documento do Paintbrush. Então, vou colocar algum conteúdo dentro do arquivo só para ele não ficar vazio. Vou colocar meus dons artísticos aqui. Olha só, hein? O cara desenha demais. Desenho pra caramba. Aí pronto, tenho uma pasta. Agora eu quero compartilhar essa pasta de uma forma diferente da primeira. Eu quero compartilhar essa pasta e permitir que os usuários alterem meus arquivos via rede. Como é que eu faço? Beleza, direito, compartilhamento de segurança. Como é a primeira vez que eu estou compartilhando uma pasta, eu não tenho mais aquele laço, eu entendo os riscos e tudo mais. Basta clicar em compartilhar pasta, teste, permitir que os usuários de rede alterem meus arquivos. Então, quando eu clico aqui, eu permito, além de ele abrir, copiar, imprimir meus arquivos, que ele altere meus arquivos, que ele apague os arquivos da pasta e que ele salve ou acrescente informações dessa pasta. Vou dar um OK. Tá lá, tá compartilhada, ganhou a mãozinha de baixo. Notando que esse procedimento pode ser feito tanto em pastas do meu desktop, como pastas do meu C2 pontos, meu D2 pontos, meu E2 pontos, em qualquer lugar do meu computador. Vamos lá, vamos ver como é que o usuário do outro lado, o cara que está no outro micro acessa. Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, vou minimizar esse Windows, vou subir um outro Windows aqui. Eu tenho aqui esse outro Windows e vamos fazer de conta que eu sou um usuário e quero acessar a informação que está naquele outro micro. A forma mais comum para um usuário fazer esse tipo de coisa é ele fazer o seguinte, ele vir nos meus locais de rede. Então ele vai vir aqui nos meus locais de rede, duas vezes. Ele vai escolher aqui, exibir computadores do meu grupo de trabalho. Clicou. Vai aguardar enquanto ele localiza os computadores na rede. Ele me mostra aqui os dois computadores. No caso, quem é quem, né? Poxa, vamos só dar uma checada. Relembrando o conteúdo de aulas passadas. Eu vou entrar no DOS e vou digitar um host name. Ó, essa máquina que eu estou, comp1. Então aquela outra é o comp2. Clico duas vezes no comp2. E eu vou ver as pastas compartilhadas em comp2. Nota, eu tenho Leandro Ramos e teste. Então, repetindo, como é que o usuário chegou na pasta no outro micro? Ele foi em meus locais de rede, clicou em exibir computadores do grupo de trabalho, aguardou,
e clicou 2 vezes no computador que ele quer acessar, que no caso o comp2. E clica 2 vezes na pasta que ele quer abrir. Eu tenho o Leandro Ramos, que é um compartilhamento, e tenho o teste, que é outro. Vamos primeiro no Leandro Ramos. Olha, eu consigo abrir o compartilhamento da outra máquina e consigo, por exemplo, ver o arquivo. Olha, eu consigo abrir um arquivo de imagem, consigo abrir um arquivo de texto. Eu poderia, por exemplo, imprimir o arquivo. Eu posso copiar esse arquivo para o meu desktop, por exemplo. Esse programa me interessa, CB Clock Freezer. Então, vamos copiar ele para cá? Sim, eu quero copiar. Ó. Acabei de copiar para dentro do meu desktop um programa. Eu posso abrir a pasta vídeos. Eu posso, de repente, copiar um vídeo para dentro da minha máquina. Eu posso executar um vídeo. Então, todas as opções que me permitem ler, imprimir ou abrir um arquivo estão disponíveis para mim. Mas, por exemplo, e se eu tentar apagar ou acrescentar uma informação na pasta? Vamos ver o que acontece. Vamos começar assim. Eu quero apagar esse arquivo aqui, ó, Cadastro Ultra. Então, vou mandar apagar, sim. Não posso apagar, porque quando a pasta foi compartilhada lá na máquina, foi compartilhada somente para leitura. Eu vou tentar renomear, por exemplo, esse arquivo. Eu não gostei do nome 000 Pirap. Eu quero chamar de Tricolor. Não deixou chamar de Tricolor. Eu não posso alterar o nome de um arquivo. Será que eu posso modificar o conteúdo de um arquivo? Vou clicar aqui em Cadastro Ultra. Vou clicar aqui, vou digitar alguma coisa. Sei lá, qualquer porcaria, vou mandar salvar. Não posso salvar. Por quê? Porque essa pasta é uma pasta somente para leitura. Os usuários aqui apenas podem ler, copiar, imprimir meus arquivos. Vamos fazer um teste na outra pasta, que eu vou dar um voltar. Na pasta teste que eu permiti a alteração. Olha aqui, eu posso abrir o arquivo, qualquer um deles, mas eu posso também acrescentar novas informações. Por exemplo, eu quero pegar alguma coisa no meu micro, por exemplo, esse arquivo, e quero jogar para a pasta. Ó. Opa, está me permitindo que eu acrescente novas informações à pasta naquele micro. Me permite também, por exemplo, alterar um arquivo. Sei lá, opa, vamos assinar aqui o arquivo aqui. Então, notem que eu posso alterar o arquivo. Vou mandar salvar o arquivo. E o arquivo foi salvo. É importante dizer que o arquivo não foi salvo no HD nessa máquina. E sim o arquivo foi salvo no HD no outro computador. Vamos só checar se isso realmente é verdade? Olha lá, vou abrir o XPzão lá, velho de guerra. A pasta teste. Olha lá o arquivo alterado. Ou seja, quando eu modifico um arquivo via rede, eu modifico o arquivo na sua origem. Vamos voltar aqui e vamos fazer mais alguns testes ainda como usuário. É muito simples, mas ao mesmo tempo muito trabalhoso o jeito de acessar uma pasta na rede, porque 2 vezes nos meus locais de rede, 2 vezes exibir computadores, clicar 2 vezes no computador, isso dá trabalho. Existe uma maneira mais, vamos chamar técnica, de abrir uma pasta na rede rapidamente. Eu posso vir aqui em executar e digitar // ou o IP ou o nome do micro, por exemplo, // comp2. E eu tenho um acesso muito rápido. Simplesmente digitei // o nome do computador e acessei. Também funciona se eu digitar iniciar executar // o IP 192.168.0.2. Rapidamente, ó. Rapidamente eu acesso a pasta digitando // o nome do micro // o número do IP. Eu também posso fazer o seguinte, fazer // o nome do micro, o nome do IP, já o nome da pasta, por exemplo, teste. E ele já vai entrar direto na pasta teste via rede. É um recurso muito útil quando você tem pressa e já conhece o caminho. Embora para o usuário fique um pouco complicado. Às vezes o usuário tem a rede, tem a pasta compartilhada, mas ele não consegue acessar a pasta. Para ele é muito complicado vir pelos meus locais de rede e para ele é muito complicado digitar e executar o caminho da pasta compartilhada. Então, para isso, existe um recurso chamado mapeamento. Como funciona o mapeamento? É simples. Você vai fazer um esquema para o usuário acessar um drive, por exemplo, Z, H, I, J, e esse drive aponta para um caminho de rede. Como é que eu faço? É muito simples. Eu acesso para o usuário a rede, pego a pasta que eu quero mapear, por exemplo, quero mapear Leandro Ramos, dou um direito na pasta, mapear a unidade de rede. Simples. Escolho uma letra qualquer que seja disponível. É lógico, por exemplo, vou escolher a letra L, 2 pontos, para mapear a pasta Leandro Ramos. Deixo já ticado, é o padrão reconectar-se durante o logon, quer dizer que toda vez que eu logar com esse usuário, ele automaticamente vai criar um mapeamento apontando para esse IP e esse nome de pasta para o drive L. Vou dar um concluir,
E olha que interessante. Agora para o usuário a coisa fica mais fácil. Quando o usuário entra no meu computador, ele vai ver um driver mapeado, ou seja, como se fosse uma espécie de uma unidade de disco. Ó. Leandro Ramos 192.168.02 L2 pontos. Ele clica 2 vezes e acessa a rede. Para o usuário é muito mais simples, mesmo porque olha como o usuário trabalha. Um usuário comum, ele abre o programa, por exemplo, o WordPad, faz o seu texto. Sou um user. Né? Faz lá o trabalho dele, digita, tudo mais, Então ele fez o trabalho dele, ele quer salvar. Como é que ele faz? Ele clica no salvar, aí clica aqui na caixinha, escolhe Leandro Ramos em 192.168.02, puf. Ele não sabe nem onde ele está salvando direito e dá um salvar. Só que nessa pasta, lembre-se que eu não posso salvar porque eu não deixei salvar. Puxa, mas agora eu queria deixar salvar lá dentro. Como é que eu faço? Tranquilo. Eu vou lá na máquina que eu compartilhei a pasta, no meu outro Windows, dou um direito na pasta Leandro Ramos, venho em compartilhamento de segurança e tico aqui, ó, permitir que os usuários de rede alterem meus arquivos, ok? E vamos ver lá se agora eu posso salvar na pasta. Escolhi lá o mapeamento, vou dar o nome para o documento, teste final, salvar. Está feito, está salvo o documento na rede. Uma última coisa para a gente fechar esse assunto, compartilhar a pasta dentro do Windows XP, seria um compartilhamento oculto. Às vezes, quando eu acesso a máquina, ou via IP ou via nome, tanto faz, notem que eu vejo as pastas compartilhadas. Imagina a seguinte situação, eu quero compartilhar uma pasta, mas não quero que os usuários vejam essa pasta na rede. Eu quero compartilhar uma pasta, mas eu não quero que o usuário tenha acesso. Qual seria o interesse disso? Por exemplo, eu quero colocar algum conteúdo que somente quem sabe o nome do compartilhamento vai acessar. Não uma pessoa que fique fuçando, clicando aleatoriamente nas pastas. Fácil, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Tranquilo. Eu vou criar uma pasta aqui no meu área de trabalho, vou chamar ela de secreta. O nome poderia ser qualquer um. Vou colocar um conteúdo dentro da pasta. Para não ter trabalho aqui, vou copiar alguma coisa dessa pasta mesmo aqui. Ó. Pasta vídeos. Vou copiar esses vídeos aqui e vou colocar dentro da secreta. E eu quero compartilhar essa pasta, mas não quero que ela apareça lá quando a pessoa acessa a rede. Vou esperar terminar a cópia. Vamos lá. Direito, compartilhamento de segurança. Compartilhar essa pasta na rede. Agora vem o truquezinho. É só colocar um cifrão aqui, ó, no final do nome do compartilhamento, ó, secreta cifrão. E automaticamente ela não aparece, ela fica oculta quando a pessoa acessa a rede. Eu não vou deixar a pessoa alterar, vamos lá, vamos dar OK. E vamos ver se realmente funciona. Vou acessar a rede. Comp2. Nota, eu não estou vendo a pasta secreta. Mas se eu quiser acessar a pasta secreta, como que eu faço? É fácil. Você vai ter que digitar o caminho manualmente, /comp2 /secreta, inclusive o cifrão. E aí você passa a acessar o conteúdo da pasta, ou seja, só vai conseguir ver o conteúdo da pasta a pessoa que conheceu, lógico, o computador que está compartilhado, que é // o nome do computador, seguido do nome da pasta com cifrão no final. Nessa videoaula, nós aprendemos recursos básicos para compartilhar uma pasta com leitura ou alteração, mapear essa pasta na rede, fazer um acesso do lado do cliente e também fazer um compartilhamento oculto. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.